Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos mais uma vez. Estamos dando início hoje, né, ao nosso curso Segurança do Paciente. Estou muito feliz de estar dando início a esse curso aqui na escola e poder contar também com a colaboração da professora Simone, por quem eu tenho muito estima e respeito. E agradecer também a vocês que se interessaram por não ser um curso obrigatório, né, um curso que a gente, nesse período, só chegando pessoal, nesse período remoto que nós estamos ofertando de uma forma opcional, e mesmo assim a gente teve uma grande quantidade de pessoas interessadas, além até do que eu esperava, acima do número de vagas. Então, para mim foi muito gratificante ver que os alunos, né, da escola estão interessados na temática de segurança do paciente. Tem aqui também, a gente tem os extensionistas que já fazem parte do GT de paciente seguro. Agradecer a presença deles também, para contribuir. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo o curso. Ele está sendo construído com bastante carinho, com zelo, né? Cada módulo, para que vocês se aprofundem e conheçam um pouco mais sobre a temática de segurança do paciente. Então, inicialmente, eu queria dizer a vocês que a turma virtual, ela já se encontra disponível para vocês. A turma está disponível na plataforma Moodle da UFPB. Para quem nunca teve acesso a essa plataforma, eu vou disponibilizar o link para vocês no chat, quando a gente terminar as apresentações. E vocês vão clicar, para quem nunca teve, o login e senha é o CPF de vocês. Aí vocês entram, tem um primeiro acesso, lá vai estar o curso, todos os cursos que vocês fazem, né? No caso, o curso de segurança do paciente, e vocês têm acesso à turma virtual do curso. Como eu disse inicialmente, o curso ele é na modalidade remota, então, assim, a gente confunde muito modalidade remota com ensino EAD, né? O ensino à distância. E o ensino à distância, teoricamente, seria todo realmente voltado para a plataforma, o curso, com videoaulas lá dispostas, material. Já o ensino remoto, ele exige essa flexibilidade de momentos síncronos e assíncronos, né? Que é isso, professor? Acho que vocês já estão cansados, sabem melhor do que a gente, nós que somos professores. Os momentos síncronos são momentos como esses, né? Que a gente tem uma interação online, em tempo real, uns com os outros, que a gente geralmente está utilizando o Google Meet, mas pode utilizar outras plataformas. E os momentos assíncronos vão ser aqueles momentos realmente que vai ser de acordo com a organização de horário de vocês, que vocês vão ter acesso ao material lá na turma virtual, no Moodle, vão assistir os vídeos que a gente coloca, ler os materiais que a gente propõe, realizar as atividades que a gente vai colocar lá para vocês. Antes de apresentar o plano, iniciar a apresentação, vou passar a palavra para a professora Simone, né, para ela falar um pouco, se apresentar. Então, com a senhora, professora Simone. Obrigada, Giovana. Boa tarde, pessoal. É um prazer recebê-los, né? Mesmo que assim à distância, não é, Giovana? Mas é um prazer tê-los participando desse curso, que está sendo organizado com muito carinho, né? Ele foi planejado e a gente está ainda deixando a plataforma cada dia mais redondinha para vocês, sempre procurando melhorar. E ao longo desse processo, a gente vai ter momentos para a gente se comunicar, para ver como é que vocês estão se saindo, as dificuldades em relação à plataforma, de forma que todos possam aproveitar ao máximo o conteúdo que está disponível para vocês. Então, no mais, eu desejo assim a todos um aproveitamento excelente, né, que esse curso possa se reverter para cada um nos seus campos de trabalho, né, futuros e até atuais. A gente não sabe se já tem algum participante do curso, né, que trabalha em alguma instituição de saúde. Então, se caso tenha, ele já poderá aproveitar esse conhecimento e aplicar no seu contexto. Então, sejam todos bem-vindos e a gente espera que tudo seja um sucesso. É isso que a gente deseja a todos. Obrigada, Giovana.
Então, pessoal, a gente vai iniciar agora, né, com a apresentação do plano, que vocês estão vendo. Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat, ou mesmo abrir o microfone para fazer perguntas, porque agora eu vou ficar de olho aqui, vou para o Word para apresentar o plano. Então, o curso, né, o título do curso, nosso curso é Segurança do Paciente. Ele tem uma carga horária de 40 horas, vai ser, né, disponível pela modalidade de ensino remoto. Inicia hoje, dia 1º do 10, e termina o último módulo dele, são 10 módulos, dia 3 de dezembro. Periodicidade é os encontros semanais, então a cada semana vai estar aberto para vocês um módulo, sempre às quintas-feiras, ok? A partir das 2 horas da tarde. Pode ser que esteja antes, de manhã pode sim, mas esse é o horário que a gente realmente deixou destinado para o curso, a partir das 2 horas da tarde. O público-alvo são os estudantes dos cursos técnicos da Escola Técnica de Saúde. Por sinal, nós tivemos realmente estudantes dos diversos cursos, de todos os cursos da escola inscritos. Isso foi muito bom. Os professores responsáveis sou eu, a professora Giovana Cruz e a professora Simone Helena. Então, a ementa do nosso curso. Programa Nacional de Segurança do Paciente, apresentar para vocês esse programa, e as 6 metas internacionais de segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde, apresentar os protocolos de segurança do paciente e ferramentas de gestão de risco e qualidade e a sua interface com práticas seguras nas instituições de saúde. O curso ele tem como objetivo geral qualificar estudantes da área da saúde sobre a segurança do paciente como um tema fundamental para tornar o cuidado mais seguro e prevenir os eventos adversos nos serviços de saúde. Objetivos específicos: apresentar o Programa Nacional de Segurança do Paciente, seus objetivos, eixos e estratégias, descrever as práticas seguras para a identificação correta do paciente no contexto da assistência, discutir estratégias para uma comunicação efetiva nos serviços de saúde, refletir sobre práticas seguras na prescrição, preparo e administração de medicamentos nos serviços de saúde, esclarecer as etapas necessárias para a realização de um procedimento cirúrgico seguro, discutir a técnica de higienização das mãos e sua importância para a proteção de saúde, refletir sobre estratégias fundamentais para a prevenção de quedas nas instituições de saúde, discutir as medidas necessárias para a prevenção de lesões por pressão, explorar aspectos inerentes à gestão de risco e sua contribuição para o desenvolvimento de processos seguros em saúde, e, por fim, apresentar ferramentas de gestão da qualidade para apoiar as ações de gestão de risco e facilitar a implementação de melhorias dos serviços de saúde. Eu vi que alguém falou aqui no chat. Exatamente, a gente vai focar também nas 6 metas internacionais de segurança do paciente, Gabi. É um dos objetivos do curso. Como metodologia, né, o curso ele será ofertado sob a forma de educação remota, com encontros síncronos e assíncronos, mediados por material didático e por atividades com correção automática e feedback aos participantes, né? As atividades são realizadas pela plataforma Moodle. As atividades avaliativas serão realizadas mediante as ferramentas didáticas disponíveis pela plataforma. A avaliação será realizada considerando os aspectos qualitativos, ou seja, a frequência de vocês, pontualidade, participação e compromisso com os prazos de entrega das atividades síncronas e assíncronas. Então, é muito importante que vocês realmente participem desses momentos síncronos, tenham pontualidade, participem das discussões. E a emissão do certificado se dará pela avaliação da frequência e participação em pelo menos 70% das atividades. Então, cada aluno tem que ter pelo menos um desempenho de 70% nas atividades para realmente ser considerado aprovado no curso. O conteúdo programático, então, aqui está o conteúdo dos 10 módulos. Serão 10 encontros,
né, 10 módulos que estão lá organizados. Quando vocês entrarem na turma virtual, vocês vão ver que a cada módulo está organizado por título e vai ter os materiais disponíveis, as videoaulas, o material para leitura correspondente a esse módulo. Então, nosso primeiro encontro é hoje. O módulo tem como título Assistência Segura, uma reflexão aplicada à prática. A gente vai dar início, né, no segundo momento da aula de hoje. E é o encontro síncrono. Esse plano, por sinal, ele já está na turma virtual quer dizer, CIGA, do Moodle. E na frente de cada encontro tem a classificação, como é que vai ser síncrono, vai ser assíncrono, para vocês já terem noção e se organizarem. Com relação aos encontros síncronos, pessoal, vocês vão ver, tem vários encontros aqui, a gente sempre vai estar prezando em alguns encontros desses, ter alguns convidados, pessoas que trabalham na área, que têm experiência com os protocolos em si, para estarem participando. Então, aproveitem, não percam os encontros síncronos, para estar, né, tirando dúvidas, tendo a oportunidade de estar com pessoas que estão diariamente ali na prática, discutindo quais são os principais impasses, as dificuldades em realização e implementação desses protocolos. E o nosso segundo encontro vai ser um encontro assíncrono, onde a gente vai trabalhar o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Em seguida, as metas internacionais de segurança do paciente serão apresentadas e a gente vai trabalhar o primeiro protocolo de segurança do paciente, de acordo com a primeira meta, que é a identificação do paciente. Será também um encontro assíncrono. Em seguida, trabalharemos a meta 2, comunicação efetiva, vai ser um encontro síncrono. Meta 3, prescrição, uso e administração de medicamentos com segurança. Meta 4, cirurgia segura. Meta 5, higienização das mãos para prevenir infecções. Meta 6, redução de risco de quedas. Continuando na meta 6, vão ter que ser 2 encontros, porque a gente vai trabalhar com 2 protocolos distintos, que é o de quedas, no primeiro e o segundo encontro da meta 6, redução de riscos de lesão por pressão. Eu só tenho que corrigir, a lesão por pressão. E, por fim, no nosso último encontro, nós discutiremos sobre gestão de riscos e qualidade, investigações de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Vai ser um encontro assíncrono. Para esse encontro, eu estou tentando conseguir uma convidada, uma pessoa que tem bastante experiência nessa área, mas como ela ainda não confirmou, coloquei como assíncrono, mas pode existir essa possibilidade de mudança que vocês serão avisados previamente, ok? Para se organizar. Aqui embaixo a gente tem algumas referências, as principais referências utilizadas e sugeridas para vocês. E pronto, gente. Esse plano, ele já está disponível na plataforma, para que vocês consultem eles em qualquer dúvida. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Então tá bom, né? Foi claro, explicou. Pronto, então eu vou tirar eu vou parar aqui essa apresentação. E eu vou só compartilhar rapidinho a página da nossa turma virtual, para vocês conseguirem ver como é que está lá disposta a organização para aqueles que ainda não entraram. E é importante que vocês entrem, viu? E já vejam se tem alguma atividade. Inicialmente tem um fórum de boas-vindas, que a gente pede que vocês se apresentem como uma atividade inicial. Então, rapidinho aqui, só um minuto. Já estão conseguindo ver? Sim. Já, né? Então, eu enviei no chat um link para vocês, onde vocês podem clicar nele e vocês já vão ser direcionados para a plataforma Moodle. E aí, como eu disse, quem já tem acesso, entra com seu login e senha. Quem for o primeiro acesso, o aluno, login e senha é o número do CPF. Vocês entram e atualizam a senha de vocês. Então, aqui, quando vocês entram, né, eu já fiz o meu login, vai estar os cursos, tanto aqui na lateral, quanto aqui, meus cursos.
Então, aqui já está, né, o curso Segurança do Paciente, que ou é esse aqui, Segurança do Paciente, que é a turma. Posso entrar por qualquer um dos dois. E quando entra, já tem o curso, né? Vocês já estão na turma virtual, referente ao curso. Aqui, inicialmente, a gente desejou as boas-vindas e vem explicando todo o passo a passo para vocês, a orientação como é o primeiro acesso, orientações de como participar, né? Tem aquela assiduidade no curso para não deixar as atividades atrasar. Eu chamar a atenção para vocês inicialmente para esse fórum de boas-vindas, onde vocês clicam, aqui sempre vão estar os fóruns especiais, que são de boas-vindas, que é essa primeira atividade para a gente se apresentar. O fórum de notícias, sempre fiquem de olho, porque geralmente é o fórum do professor deixa alguma notícia importante. E aqui tem um fórum de dúvidas, para realmente a gente criar discussões, caso vocês tenham dúvidas sobre algo que foi discutido nos módulos. Aqui vai apresentar a estrutura do curso, então quando vocês entram já vem desses itens, e nós temos a biblioteca, que é onde vai estar a sugestão de materiais, as referências que a gente utiliza. Então, para o módulo 1, já tem o plano que eu coloquei de curso, como tem o primeiro caderno da Anvisa, que eu utilizei para preparar a parte da aula de hoje. Módulo 2 já tem também, que é o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, vocês sempre fiquem de olho na biblioteca, porque a gente vai estar sugerindo materiais para vocês aprofundarem a leitura. Até porque, infelizmente, o tempo de aula é pouco, para a gente conversar sobre tudo. Então, esses materiais vão estar ampliando o conhecimento, o aprofundamento teórico de vocês com relação aos temas. Voltando lá para a sala, só voltar aqui. Tem a biblioteca e aí vão começar os módulos, né? Sempre no início de cada módulo vai haver um guia de estudos, onde a gente pode estar, o professor pode estar utilizando para dar orientações, ou já está apresentando parte do conteúdo, vídeos. Vocês sempre começam pelo guia. Nesse caso de hoje, eu já disponibilizei o link, né? Que era só clicar. E assim por diante. E aqui pode ter atividades, pode ter um questionário que o professor coloca. Então, o que é importante vocês entenderem? Vão seguindo a sequência das atividades do módulo, e quando vocês concluírem cada um, eu acabei de ver o guia de estudos, eu li, vocês vêm aqui na frente e clicam nessas caixinhas, porque é elas que vão também estar sinalizando para a gente, enquanto professor, que vocês concluíram aquela atividade. O aluno já leu o guia, o aluno realizou o questionário. E assim por diante, quando vocês participarem, sempre está lembrando de preencher as caixinhas daquelas atividades que vocês participaram ou concluíram, ok? E é bem tranquilo, aqui já está organizado por módulos, até o módulo 10, e conforme forem cada quinta-feira, a gente vai disponibilizando o módulo para vocês. Não tem segredo. Dúvidas? Não, nenhuma. Pronto. Então, vou parar agora aqui. E nós vamos dar início ao nosso encontro de fato, né, o módulo 1 do nosso curso hoje. Vou só parar aqui para ver o chat. O chat está tudo ok. Tá tudo ok, né? Está tudo ok. Você Não. vai entrar na segunda etapa agora, Giovana? Vou, No segundo Simone. momento, né? Então, eu vou Isso. deixar vocês com Giovana. Aproveitem, perguntem bastante. Ela adora responder perguntas. Viu? Então, bom trabalho a todos e nos encontramos aí nas próximas atividades síncronas. E nos falamos pelo nosso chatzinho. Isso. É isso? Um beijo, Obrigada, boa tarde a Simone. todos. Beijo. Tchau. Tchau. Então, pessoal, vamos dar início agora ao nosso primeiro módulo do curso Segurança do Paciente. Eu vou compartilhar com vocês agora nosso material. Um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Fizemos nossa tempestade de ideias e agora, como o tema da nossa aula é refletir sobre uma assistência segura para poder a gente partir para questões práticas em si, de protocolos, de como fazer uma identificação segura de um paciente, como fazer uma comunicação efetiva, a gente vai ter que refletir um pouco do que se trata uma assistência segura, do que é a segurança do paciente. E para isso, toda reflexão, como eu disse, como toda pesquisa, toda extensão, ela parte de perguntas, de questionamentos. Então, para a nossa aula de hoje, nosso encontro, eu coloquei 3 perguntas de reflexão para a gente. A primeira,
Você acha que existem riscos inerentes à nossa prática profissional? Acho que todo mundo aqui já deve ter pensado nisso, né? Quem não pensou vai começar a pensar a partir de agora. Existem, né, gente, vários riscos inerentes ao nosso cuidado, até porque nada é perfeito, né? Nós humanos não somos perfeitos, nós somos sujeitos a erros. Existem riscos, né, erros que são possíveis durante a nossa prática que causam riscos, que causam danos ao paciente. A outra reflexão é: os erros que são decorrentes das nossas prestações de cuidado, eles são fatalidades? Eu vou até voltar agora para isso aqui, para eu vir para ver o rostinho de vocês. Vocês acham que os erros que a gente comete, eles são fatalidades? Se alguém quiser abrir para falar, quero refletir aqui com vocês esse momento. Alguém colocou sim, que era uma fatalidade, não foi? Ou não, é outra coisa? Quem é que acha que o erro é uma fatalidade? Professora, eu acho que não, nem sempre é. Depende. Por quê, Luiz? Foi Luiz, não foi? Foi Ah, Luiz. foi. Depende, assim, Pensa aí, por que você acha que seria uma fatalidade? geralmente você não erra porque você quer, né? Mas vocês já ouviram muito assim. É comum a gente ver isso nos serviços de saúde, as pessoas dizerem: isso foi uma fatalidade, aconteceu um erro. Ah, isso foi uma fatalidade. O que seria uma fatalidade, né? Uma fatalidade é uma coisa como assim, inevitável. A fatalidade é algo assim, a gente não tinha como a gente presumir, fazer isso é uma fatalidade. Ah, gente, um fenômeno da natureza, um terremoto. Causaram, muitas pessoas morreram por causa daquilo. Eu posso dizer, isso é uma fatalidade, mas vocês acham que os erros inerentes do nosso cuidado, eles são fatalidades, realmente? Como muitas vezes a gente se pega dizendo isso, foi uma fatalidade. Professora, eu acho que às vezes não é fatalidade, não. Às vezes eu acho que é imprudência, negligência, outras coisas, porque poderiam ser evitados. Às vezes pode acontecer de ser realmente uma fatalidade, mas eu acho que na maioria das vezes não. É só falta de atenção, de cuidado, de ter como fazer uma capacitação melhor. Não coloco, exatamente, entrando. Seja bem-vinda, Camila! Então, pessoal, os erros causados pela nossa assistência em si, quando eles são passíveis de serem evitados, porque existem casos que acontecem que independem da gente. Ah, o paciente, ele tem uma crise alérgica a um determinado medicamento, a gente mesmo perguntando, nem ele sabia, o medicamento foi administrado, a gente teve os cuidados de perguntar, né? Mas ele disse que nunca tinha tido, nunca tinha tomado, e de repente ele desenvolveu. Isso aí, ocorreu um evento adverso? Ocorreu, né? Ocorreu um dano ao paciente? Ocorreu. Mas nesse caso aí, realmente, era algo que não tinha como a gente evitar, acontece isso. Mas se é algo do nosso cuidado que a gente poderia ter evitado, e a gente não conseguiu, isso não é uma fatalidade. Por que eu digo isso? Quem disse isso, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Foi o doutor Dário, é Dário Ferreira, que ele é o fundador do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. E, por sinal, hoje em dia tem redes sociais, tem Instagram, eu super indico para vocês seguirem. É um instituto muito bom, traz questões científicas para a gente, sempre estão tendo publicações, tem cursos, então eu indico para todos os meus bolsistas e indico também para vocês que estão fazendo o curso. Então, o doutor Dário, ele diz assim, que é muito comum a gente ver esse termo, dizendo, ah, isso foi uma fatalidade. Mas quando a gente fala de evento adverso, o que é o evento adverso? Eu vou falar mais para frente para vocês. Mas o evento adverso, ele é um dano causado ao paciente, provocado por um cuidado da gente, né? Um cuidado profissional, por exemplo, seria. Se aquilo causa um dano ao paciente, isso seria um evento adverso. Então, assim, quando o evento adverso ele é evitável, a gente pode evitar esse evento adverso, ele não deve ser tratado como uma fatalidade. Porque se a gente trata essas coisas como fatalidades, e talvez seja por isso que até hoje, por a gente tratar tanto como fatalidade, se a gente trata isso como fatalidade,
a gente termina não olhando para trás e dizendo, por que isso aconteceu? Isso aconteceu por quê? Porque eu estava muito cansado, isso aconteceu por quê? Porque o serviço não investe em qualificação para nós profissionais, o serviço, entende? Então, assim, a gente não consegue olhar para trás e entender os fatores que levaram aquilo a acontecer. Então, um evento adverso, que ele é evitável, porque existem os inevitáveis, que ele é evitável, ele não deve ser tratado como uma fatalidade. Então, vamos tentar desconstruir essa cultura de que as coisas, isso foi uma fatalidade, quando na verdade não foi. Foi um erro, foi um evento adverso, que realmente nós que somos seres humanos, nós somos passíveis de erros, mas na hora que um erro acontece, a gente não pode tratar por fatalidade, porque é como aquilo que eu disse. Se eu trato por fatalidade, para mim, não vai ter como eu resolver aquilo. Fatalidade é isso, é aquilo que não tem como a gente intervir, que não tem como a gente mensurar, prevenir que aquilo aconteça. E é diferente dos erros, principalmente no caso da gente, voltado para a segurança do paciente, ok? Então, essa é uma das primeiras reflexões. Depois disso, existe outra reflexão para a gente. Existem maneiras de reduzir, de mitigar, de diminuir, né, os riscos e atos inseguros durante a prestação de um cuidado à saúde? Vocês acham que existem maneiras de a gente reduzir os riscos inerentes ao paciente durante, quando a gente presta um cuidado à saúde, inerente, né, aos nossos cuidados, né, para o paciente, para a segurança do paciente? Existe. Existe. Qual seria um exemplo de algo que a gente poderia fazer para diminuir esses riscos, Vanessa? Já que você disse que existe. Seguir os protocolos da Anvisa, principalmente os protocolos de segurança do paciente, que tem bem explicadinho o que fazer em determinada situação, para evitar, por exemplo, a identificação correta do paciente, para evitar um possível dano futuro, evitar um evento adverso. Isso realmente seria um dos exemplos de algo que a gente poderia fazer para diminuir esses riscos, né, que estão inerentes ao nosso cuidado durante a assistência ao paciente. Existem outras coisas. Hoje a gente vai falar também sobre algumas estratégias que podem ser utilizadas para a segurança do paciente, ok? Então, partindo de todas essas questões, eu vou dar sequência para a gente falar de algo que tem super a ver com essa reflexão inicial da gente, né, que a gente já conversou até um pouco hoje sobre isso, que é o erro na assistência à saúde. Então, o erro, ele é algo que nos amedronta, né, assim, quem de nós, né, seja professor, seja profissional, seja o aluno, a gente tem medo de errar. Por quê, né? A gente tem o medo de errar porque a gente trabalha, a gente lida com vidas, lida com saúde. E aí, eu trouxe essa reflexão para a gente, né, nesse texto, que para os profissionais, o erro, ele é frequentemente relacionado a sentimento de vergonha, de culpa, medo de punição. Eu acho que isso é uma das coisas também que mais amedronta o profissional, dada a uma cultura de punição que a gente tem, uma cultura punitiva, né, que vem desde muito tempo. O que geralmente, o que é que acontece? Os erros acontecem a todo momento. A gente muitas vezes não vê o do outro, a gente vê o da gente e a gente tem medo de se colocar exatamente por essa cultura de punição, por vergonha, por culpa. Só que o que termina acontecendo com isso? Acontece as omissões. Omissões, ou seja, acontece que esses erros, eles não são identificados e, consequentemente, não se consegue voltar no tempo para identificar o que faz o profissional causar esse erro. E é daí que surge a reflexão da segurança do paciente, no intuito da gente mudar essa cultura punitiva. A gente não fazer do erro algo como o primeiro passo após o erro é a punição. O primeiro passo após um erro é a reflexão, é identificar quais são todos os fatores que estão envolvidos ali para aquele erro ter acontecido, o que é que deve ser mudado. E aí, eu trago uma nova reflexão para a gente a partir disso. Erro versus violação. O que seria o erro, né? E qual é? O erro é a mesma coisa que uma violação ou o erro é diferente de violação? E aí,
na cartilha que eu disponibilizei para vocês, a cartilha do Ministério da Saúde, da Anvisa, ele traz o seguinte, que os erros, de modo geral, eles são ações não intencionais. Então, a gente trata algo como erro, como ele é não intencional. Enquanto as violações, elas são ações, são atos intencionais, embora raramente maliciosas. Vou dar um exemplo de violação, e que não é erro. Uma pessoa, um profissional que não adere à higienização das mãos. Quando o profissional, ele sabe que a higienização das mãos, ela é importante porque ela previne infecções, e ele não adere àquilo, mesmo no serviço sendo estimulado, mesmo no serviço estando disponível água, sabão, álcool, ele não está errando, ele está violando. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala em erro, porque antes tudo era tratado como erro. Onde é que eu quero chegar para vocês? A gente, na segurança do paciente, a gente tenta mudar a reflexão do erro, para que as pessoas percam aquela noção de... A primeira coisa, quando eu penso no erro, é eu ser punido por ele. Só que a gente sabe que quando a gente erra em saúde, ninguém sai de casa querendo prestar um cuidado de saúde e errar. Por mais cansado, ou mais que aquele profissional não esteja atualizado numa qualificação, determinado tema, ele não sai de casa pensando, hoje eu quero errar, vou fazer mal a um paciente, né? A verdade é essa, em todos os profissionais. Então, foi partindo disso que a gente começou a parar na segurança do paciente, os profissionais de saúde dizer, gente, peraí, a gente não pode tratar o erro inicialmente como algo punitivo. Existe uma diferença entre você errar numa ação não intencional e você violar algo. Violar, você tem consciência daquilo, né? É um ato realmente que você tem conhecimento de algo, você poderia fazer o certo e você não faz. Então, existe realmente uma diferença. E hoje, até juridicamente mesmo, quando a gente vai tratar, porque acontecem os erros, né? Acontecem erros todas as horas, e o grande problema realmente são esses erros de dano, que causam danos muito graves, como a morte de um paciente, né? Infelizmente, pode acontecer um erro não intencional que gere a morte de um paciente. Mas, hoje em dia, até mesmo juridicamente, as próprias assessorias jurídicas dos hospitais, eles estão tentando trabalhar nesse sentido, que o erro, ele parte de algo não intencional. A gente não pode pensar só na punição em si, a gente tem que partir realmente de um processo educativo, de mudar. E até eu estava vendo uma entrevista de Dr. Dário, né? Vocês podem, no próprio YouTube do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, ele falando, ele dizendo que ele é administrador de hospitais há muitos anos. E ele dizendo que uma das coisas mais difíceis da vida dele, enquanto gestor, foi ele ter que chegar para uma família e explicar um evento adverso que tinha acontecido com a criança, era explicar para os pais, mas com a criança, ele tendo e explicar como tinha acontecido, por que tinha acontecido. Só que, assim, para ele foi uma das atividades mais difíceis para ele, mas ele disse que, moralmente, ele tinha que dizer, olha, aconteceu isso, foi um erro, foi algo realmente poderia ter sido evitado, né, não foi, mas a partir desse momento eu queria dizer quais foram as condutas tomadas, né, foi feito isso, a gente está fazendo todas as medidas preventivas para que isso não aconteça mais, partiu desse erro para realmente identificar um problema que existia no serviço. E ele disse que depois que disse aquilo, ele disse que foi assim um alívio para o coração dele mesmo, assim, ele disse que tirou um peso das costas, porque moralmente, muitas vezes o que acontecem erros e erros, e a gente, por essa cultura punitiva, os próprios serviços, os grandes gestores que a gente fala, eles terminam por algumas vezes acontecer isso, jogando aquilo para debaixo do tapete, né? E se a gente partir para uma cultura realmente onde o erro ele não seja visto apenas como uma violação, que é diferente daquilo que eu disse a vocês, a gente vai começar a entender que a gente tem que realmente partir dos erros para melhorar. Porque se a gente não partir deles, como eles sempre acontecem, a gente jamais vai conseguir chegar a um exemplo de cultura de segurança do paciente dentro dos serviços. A gente priorizar a segurança do paciente dentro dos serviços de saúde, ok? E aí, pessoal, voltando aqui, a gente falou, né, a diferença realmente do erro e da violação. Então, que medidas tomar, né, diante de erros? Primeiro, o erro ele deve ser visto como uma estratégia de mudanças, um mecanismo de estratégias de mudanças.
Então, se os meus profissionais estão cometendo muitos erros, porque na preparação dos medicamentos, se eu observo enquanto isso, eu sou o profissional que fica observando, né, estou na gestão lá de um setor, e eu vejo que os profissionais da área da enfermagem, de modo geral, que ficam responsáveis pela administração, né, pelo preparo dos medicamentos, está acontecendo muitos erros, falhas na diluição. Então, a partir desses erros, o que é que eu devo fazer? Eu devo utilizar ele como estratégia, um mecanismo de mudança. Eu tenho que capacitar, eu tenho que implementar atividades para ensinar o certo, né, para que a gente promova o certo e garanta a segurança. O reconhecimento do erro pelo profissional, ele contribui para a sua prevenção e uma assistência segura e de qualidade. E eu coloquei mais. Compreensão e tratamentos adequados das ocorrências, sem culpabilizar somente o profissional, destacando a necessidade de uma análise completa de todo o sistema organizacional. Por quê? Porque quando se começou a olhar para o erro dentro da área da saúde, além da questão punitiva, né, na verdade, tentando romper com essa questão o erro é sinônimo de punição, as pessoas começaram a ver que o erro, ele não tem uma característica apenas individual. Existe por trás daquilo todo um complexo. Então, quando alguém erra dentro de um serviço de saúde, a culpa não é apenas daquele profissional que erra. Existem, na verdade, quando vai se investigar, vários fatores organizacionais da instituição que contribuem para aquele erro acontecer, que, por sinal, não identificaram antes que o erro acontecesse que ele era possível de acontecer. Então, tende-se a trabalhar com o erro nessa nova perspectiva, e não punir, punir, punir. E aí é importante compreender que erros acontecem, principalmente devido às problemáticas no sistema organizacional, né, nos sistemas de saúde da gente. E não somente porque os profissionais, eles cometem erros. É fundamental identificar as fragilidades existentes no processo, adotando-se medidas preventivas, pois reconhecer a real dimensão dos problemas será uma oportunidade ímpar para aprimoramento da segurança do paciente. Então, como é que eu vou garantir a segurança de um paciente em um serviço que ele não consegue controlar a ocorrência de erros, né? Não consegue controlar os riscos a que meus pacientes, eles estão sujeitos, eles estão expostos. Então, a gente tem que aprender a prevenir que os erros aconteçam. E quando eles ocorrem, a gente utilizar deles como mecanismos de estratégia para prevenção, mecanismos de reajustes estruturais, organizacionais dentro dos serviços de saúde. E aí, dentro de tudo isso, entra a segurança do paciente. Então, a segurança do paciente é um princípio fundamental para o cuidado em saúde. E nos últimos anos, realmente, houve um crescimento nas discussões relacionadas aos danos associados à assistência, né? Com os danos, os eventos adversos que são tão conhecidos. Então, para vocês terem noção, atualmente, são dados da Organização Mundial de Saúde, de 2017. Atualmente, os erros relacionados à assistência à saúde são a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. É muita coisa, gente, você ser a terceira maior causa de morte em um país. E se você pensar que essa terceira maior causa são erros relacionados à assistência à saúde, erros cometidos por nós, profissionais, que estamos ali, né, para lidar, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No Reino Unido, estima-se a ocorrência de um acidente com dano a cada 35 segundos. Então, assim, a cada 35 segundos, mediante um erro que um profissional comete, isso no Reino Unido, ocorre um dano no paciente. Então, isso é muita coisa, se a gente for pensar. Então, em cerca de 1 minuto, dois pacientes que estão internados, estão sob assistência, eles têm um dano em decorrência do cuidado, né, da assistência. Então, isso é sério. Foi a partir desses dados que foi se observando, gente, o que está acontecendo, né? Nossos pacientes, eles estão sujeitos a riscos, a danos dentro de serviços de saúde, né, que era para onde está sendo cuidados. Onde é que está a reflexão sobre isso? O que é que tem que se mudar?
Para a Organização Mundial de Saúde, o que é a segurança do paciente? Corresponde à redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado. Então, quando começou a se pensar, o paciente, ele precisa de segurança, segurança do paciente. Mas o que é a segurança do paciente? O que é que define? Então, é eu tentar reduzir ao mínimo possível o risco do paciente ele ter um dano decorrente de um cuidado que o profissional ele está fazendo com ele. Então, é isso que é a segurança do paciente. Por que é o mínimo possível e não a gente eliminar? Porque riscos, quando a gente trabalha com riscos, é muito difícil a gente eliminar um risco, né? O risco é a probabilidade de algo acontecer, e nunca vai deixar de existir a probabilidade de um erro acontecer. Então, eu tenho que, pelo menos, tentar mitigar, diminuir, fazer com que eles ocorram a cada vez menos, não dar chance ao erro. E aí eu trouxe alguns dados epidemiológicos para a gente ver, para a gente ter noção do quão grave e o quanto implica realmente a discussão da segurança do paciente hoje em dia nos serviços de saúde. Então, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela estima que danos à saúde ocorram em dezenas de milhares de pessoas todos os anos no mundo. Isso é fato, né? Quando a gente vai ver só no Reino Unido, a cada 35 segundos uma pessoa sofre um dano em relação à assistência, imagine no mundo. Nos Estados Unidos, isso aqui foi dados de esses dados dos Estados Unidos foi dados de um documento que ele foi publicado em 1999, que foi a partir desse documento que foi realmente gerou uma reflexão sobre a discussão da segurança do paciente. Então, esse documento, o que é que ele trazia de dados? Ele dizia que entre 44 a 98 mil pessoas morriam cada ano nos hospitais, nos Estados Unidos, em virtude de danos causados durante a prestação de cuidados à saúde. É muita gente. Você sabe que até 98 mil pessoas morriam por ano por causa da assistência à saúde, o cuidado à saúde, enquanto que na América Latina, que já são de estudos mais recentes, né, dessa última década, 10,5% dos pacientes hospitalizados sofrem algum tipo de evento adverso. E desses 10% que sofrem, foi identificado que mais da metade, quase 60% desses eventos, eles poderiam ter sido evitados. Aqui está o grande tchan da segurança do paciente. Eventos adversos, danos que podem ser evitados e que não estão sendo evitados. E é por isso que a gente trabalha a segurança do paciente. Porque a gente olha para o erro que aconteceu, lembrando daquilo, né? Quando a gente ocorre um erro, a gente tem que fazer toda a retrospectiva, que quando começou a se fazer esses estudos, né, retrospectivos, para ver por que esse erro aconteceu. Mas, meu Deus, isso aqui estava na cara que ia acontecer, a gente não percebia. Por quê? Por que a gente deixou isso acontecer? Era para ter sido evitado. O grande tchan da segurança do paciente é realmente focar nesses eventos adversos que são evitáveis. Porque os que são realmente inevitáveis, não tem como, aquilo que eu disse, né? O paciente tem uma reação alérgica a uma medicação que ele nunca tinha tomado, a gente teve os cuidados de perguntar como é orientado nos protocolos, mas, assim, foi administrado e, de repente, ele evoluiu, né, para uma crise anafilática. Realmente, isso aí não podia ser evitado. Mas aquelas situações que poderiam ser evitadas, o que é que justifica, né? Mais de 60% dos erros aqui na América Latina, né, que engloba Brasil, América do Sul e América Central, mais de 60% dos erros que já são notificados, eles poderiam não ter acontecido. São dados alarmantes, né, quando a gente parte para a epidemiologia. E aí, depois dessa reflexão, de trazer dados numéricos para vocês, né, para tentar contextualizar a importância da segurança do paciente, eu trouxe alguns conceitos. Sempre a gente vai trabalhar alguns conceitos nas nossas aulas, para que vocês vão se contextualizando, se familiarizando com esses conceitos. E quando a gente pensa inicialmente em segurança do paciente, e na nossa reflexão de hoje, eu trouxe 3 conceitos importantes, que são os principais conceitos sobre segurança do paciente. O primeiro deles é o erro, né, que a gente já vinha falado. O erro, o que é que se diz sobre o erro na literatura? Uma falha em executar um plano de ação, como era pretendido, ou como a aplicação de um plano incorreto. Então, o erro, ele é a falha
que ocorre ao executar um plano de ação, ao executar um cuidado, ao executar um procedimento, ou como a aplicação de um plano ocorre. Existe um passo a passo para ele ser feito e, de repente, num daqueles passos, eu errei de um procedimento, por exemplo. Então, isso é o erro. O erro é mais fácil da gente identificar. E ele acontece, como eu disse, diferente da violação, geralmente ele é não intencional, ok? E o que é o incidente, professora? O incidente é um evento ou uma circunstância que poderia ter resultado ou que resultou em um dano desnecessário ao paciente. E aí, dentro desse incidente, vão existir algumas nomenclaturas que eu coloquei aqui. Um incidente, ele não é um evento que poderia ou causou um dano ao paciente. Então, ele vai ser classificado em 3 situações. Existe o incidente que não atinge o paciente, que é o near miss. O que é o near miss? Ele é um incidente que ocorre, de fato ele ocorreu, mas não deu tempo ele atingir o paciente. Exemplo, um paciente foi prescrito uma bolsa, um concentrado de hemácias para um paciente. E aí, eu, fui administrar esse concentrado de hemácias. Eu instalei o concentrado de hemácias. Só que eu não reparei que aquele concentrado de hemácias, ele não era o concentrado de hemácias para o paciente. Era para outro. Confundi, tinha mais de uma bolsa, não tive os cuidados, a atenção estava desligada, e eu preparei. Antes de eu começar a infusão do concentrado de hemácias, eu identifiquei isso. Então, não chegou a ser administrado. Então, isso seria um exemplo de incidente tipo near miss. O que seria isso? Um incidente que não atingiu o paciente. Ocorreu um evento que poderia ter resultado no dano, ocorreu, né? Porque eu cheguei ainda a instalar lá. Mas, como eu não administrei, aquilo não chegou a atingir o paciente. Ótimo, né? Ótimo no sentido que não chegou a atingir. Então, o near miss, ele é um incidente menos grave, porque foi identificado antes de atingir o paciente aquilo que poderia ter causado um dano a ele. Existe, além disso, o chamado incidente sem dano. E o que é isso? É um incidente que chegou a atingir o paciente, mas que não causou dano. Partindo do mesmo exemplo. Aí eu fui lá com um concentrado de hemácias, instalei, administrei. Aí o paciente tomou, né? Tomou o concentrado de hemácias todos, foi administrado. E aí, quando eu percebi, foi depois, né? Já tinha tomado. Só que esse paciente, o incidente aconteceu, ele atingiu o paciente, de fato, né? Só que o paciente não teve nenhuma reação. O paciente não teve nenhuma reação hemolítica, por exemplo, não causou um dano ao paciente. Mesmo tendo acontecido o incidente, mas ele foi sem dano. Tá dando para entender? Então, qual é a diferença do near miss para o incidente sem dano? O near miss, o incidente ele chega a acontecer, mas não atinge o paciente. Enquanto o incidente sem dano, ele acontece, ele atinge o paciente, mas não causa um dano. E, além disso, existe o mais polêmico dos incidentes, né? Assim, falando do menos grave para o mais grave. O incidente com dano. E esse é o grande problema. O incidente com dano é o famoso evento adverso. Então, o professor está dizendo que um evento adverso ele é um incidente com dano? É isso. Um incidente com dano é um evento adverso. Por quê? Aconteceu o incidente atingiu o paciente e ocorreu um dano. Então, partindo do mesmo exemplo, fui lá, administrei o concentrado de hemácias e o paciente ele morreu por uma reação hemolítica. Então, aí é um incidente com dano, é um evento adverso gravíssimo, né, que levou a um dano grave, que foi a morte do paciente. Então, deu para entender qual seria a diferença de 3 classificações? Sim, professora. Eu tenho uma dúvida. Pode dizer, Ruth. Esses casos de incidências devem ser notificados ao comitê de ética, de repente ao hospital, a algum órgão responsável, alguma coisa assim do tipo?
Existe hoje um sistema de notificação de eventos adversos de incidentes, né? Que, por sinal, vou falar lá na frente, a gente vai falar num dos módulos. Um dos grandes problemas da gente na segurança do paciente é porque existe uma subnotificação muito monstruosa de eventos adversos. Por quê? Por causa da cultura punitiva do erro. Então, muitas vezes, cometem-se, é aquilo que eu disse, diariamente ocorrem erros. A gente que não vê, né? Estatisticamente, a gente vê como é que no Reino Unido, a cada 35 segundos, um paciente tem dano por uma assistência e às vezes a gente não consegue identificar isso, por exemplo, aqui no Brasil. É porque não acontece? É porque os nossos serviços de saúde são maravilhosos? E não. Então, assim, parte realmente de uma reflexão. Muito polêmico hoje, mas porque a gente ainda aqui no Brasil, a gente realmente tem uma cultura muito punitiva, né? A gente está tentando mudar isso, e tem mudado já, na verdade. Tem mudado com o decorrer do tempo, desde que foi implementado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que vai ser o próximo módulo, foi 2013. Realmente vem se mudando essa perspectiva, vem se educando, né, os gestores, os serviços de saúde. Quando o evento ele acontece, ele deve ser notificado. Aí é aquele grande problema, às vezes só a pessoa que cometeu o erro sabe que aquilo aconteceu, né? Então, hoje em dia já se tem estimulado a própria notificação anônima, para que a gente pelo menos tenha noção da quantidade de eventos que estejam acontecendo. Os eventos mais graves, que causam danos graves, eles são mais rastreados, né? Porque quando ocorre um evento grave, o paciente, ele passou mal e veio a óbito. Vai se investigar o porquê, né? Nesse exemplo que eu botei. E vão se investigar. Então, quando eles fossem investigar, realmente ia ver, não, o concentrado de hemácias que foi administrado dele não era para ele. Então, muito provavelmente, ele veio a óbito, ele teve realmente uma crise, uma reação hemolítica e veio a óbito. Os incidentes mais graves, eles são até mais fáceis de serem identificados. Mas o grande problema são exatamente esses incidentes que não causam danos, e esses incidentes, os near miss, né, que eu digo, porque muitas vezes eles estão acontecendo a todo tempo, e por não serem notificados, como é que o serviço e os gestores, eles vão entender que aquilo está acontecendo, rastrear, para prevenir que aquilo não aconteça e ocasione um evento realmente de um dano grave. Porque a gente não quer que aquele incidente ultrapasse aquela linha do incidente sem dano, não é isso? Só que se os incidentes sem danos acontecem a todo momento, os near miss acontecem a todo momento, e a gente não identifica um tal grande problema para prevenir, de uma hora para outra, em minutos, ele se torna, com outro paciente, um incidente, um evento adverso, né? Seria um incidente com dano, um evento adverso. Que é um tal grande problema da segurança do paciente também. A gente não quer causar danos aos nossos pacientes, né? Muito pelo contrário, a gente está ali para cuidar. Então, voltando. Ok, professora, obrigada. Sem nada. E aí, eu vim trazendo uma contextualização histórica para que vocês entendessem desde quando se começou realmente a dar importância à segurança do paciente. Então, a busca pela qualidade na atenção não é um tema novo, e foi um documento, e foi através desse documento publicado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que é o IOM, que se chama Errar é Humano, Construindo o Sistema de Saúde Mais Seguro, que é Two Years Willman, em 99, que foi exatamente aquele que eu disse os dados epidemiológicos, que eles disseram que até 98 mil pessoas morriam por ano nos Estados Unidos por assistência, né, por erros da assistência à saúde. Então, foi a partir desse relatório, que se chamou, intitulado Errar é Humano, que começou uma discussão sobre a segurança do paciente. O que é que eles discutiam? Eles diziam que uma das dimensões da qualidade na saúde é a segurança do paciente, porque até então a gente observava a qualidade nos serviços de saúde apenas com efetividade, custo-benefício, tem várias dimensões da qualidade, mas ainda não se considerava a segurança do paciente como uma das dimensões para a gente dizer que um serviço ele realmente tem qualidade. E aí eles começaram a discutir, né? Tantos problemas que acontecem, como é que a gente ainda não parou para pensar que a segurança do paciente, ela interfere totalmente na qualidade do cuidado? E aí começaram-se as discussões. Então, a partir de 1999, com a publicação desse documento, Errar é Humano, começaram-se realmente essas discussões.
E aí iniciaram-se as estratégias, né, nacionais e internacionais para tentar prevenir as falhas no cuidado de saúde. Aí, em 2002, ocorreu a 55ª Assembleia Mundial de Saúde. E aí, nessa assembleia, foi onde foi tratado a qualidade da atenção como tema, segurança do paciente. Então, o tema de segurança do paciente voltado à qualidade do cuidado, ela realmente começou a ser foco, né, tema em destaque nas Assembleias Mundiais de Saúde. E em 2004, 2 anos depois da Assembleia que tinha acontecido, falando da qualidade da atenção, a, a OMS, ela propõe a criação da Aliança Mundial de Segurança do Paciente. Essa Aliança Mundial de Segurança do Paciente, ela ia ser responsável, seria tipo o órgão responsável por todas as estratégias, pela movimentação a nível mundial, das estratégias mesmo de levantamento de dados sobre segurança do paciente, do incentivo à implementação dos protocolos, de realmente o levantamento das metas internacionais de segurança do paciente, que a gente vai estudar mais adiante, cada uma dessas metas e os seus protocolos. Então, essa agência foi quem, junto com a Organização Mundial de Saúde, a aliança, foi quem deu um grande boom a nível mundial para a discussão sobre a segurança do paciente. E aí, como eu disse a vocês, né, no slide anterior, que a gente começou a atrelar a qualidade da assistência, a qualidade dos serviços de saúde, à segurança do paciente, né, a segurança do paciente sendo uma das dimensões da qualidade, então, é importante discutir sobre qualidade. E aqui a gente traz que receber uma assistência à saúde de qualidade é um direito de todo indivíduo, e os serviços de saúde devem oferecer uma atenção que seja efetiva, eficiente, segura, com a satisfação do paciente em todo o processo. E ainda mais, né, que essa assistência à saúde de qualidade, ela deve ser baseada em práticas baseadas em evidências, que a gente diz. Práticas baseadas em evidências que sejam voltadas realmente para a segurança do paciente e, por fim, qualidade nos serviços de saúde. Então, como é que se começou a perceber? Se eu estou falando de qualidade nos serviços de saúde e eu digo que a segurança do paciente é uma das principais dimensões para gerar qualidade, eu tenho que trabalhar a segurança do paciente, os serviços, eles têm segurança do paciente para que se invista em qualidade. Só um minuto, tem alguém chegando. Pedro chegou. Boa tarde, Pedro. Então, quando eu prezo por qualidade, eu tenho que entender que para eu cuidar de alguém, eu não posso partir do meu achismo, do que eu acho. A gente tem que partir de práticas, e essas práticas, elas são descritas por quem? Pela ciência. Por isso que a gente fala de práticas baseadas em evidências. Então, se estimulou a partir da temática da segurança do paciente, uma discussão sobre nós precisamos implementar protocolos de segurança do paciente, protocolos para minimizar os erros, mas com base em quê? Com base no que a ciência trazia, com base na prática baseada em evidências. Então, o que é a prática baseada em evidências? A prática que se baseia, que é realizada com base em conhecimento científico, em conhecimento que traz suporte para aquilo que eu estou fazendo, não é o achismo, né? A gente parte muito, tipo, com o coronavírus, né? Com a pandemia que a gente tá. Era tanta discussão, todo dia era uma medicação diferente, todo dia um cuidado diferente que tinha que ser realizado, mas a grande discussão estava exatamente nisso. Essas práticas, elas são baseadas em evidências científicas ou não? Gerou muita discussão, né? Então, na segurança do paciente não é diferente. Em tudo que a gente trabalha em saúde, a gente tem que ter, por fim, uma prática que seja baseada em evidências, para garantir que realmente aquilo aconteça da forma adequada que deve ocorrer. Então, quando a gente fala em cuidado de boa qualidade, eu tenho que entender mais o que seria um cuidado de boa qualidade. E aí existe um autor chamado Dona Bedian. Quem trabalha com qualidade de serviços de saúde, quem pesquisa com qualidade, sabe que ele é uma grande referência, porque ele realmente traz conceitos de qualidade, explica o que seria qualidade no serviço de saúde. E esse autor clássico, Dona Bedian, ele diz que cuidado de boa qualidade é aquele que proporciona ao paciente o bem-estar máximo e mais completo, após ele ter sido considerado o equilíbrio previsto entre ganhos, que seriam os benefícios,
e perdas, danos, né? Que acompanham o processo do cuidado em todas as suas extensões. Então, assim, o que seria um cuidado de qualidade? É olhar para o meu paciente e eu entender que eu proporcionei para aquele paciente o máximo de bem-estar que ele poderia ter tido, né? Mesmo diante das dificuldades, das perdas que existem e dos ganhos, realmente são os benefícios de ele fazer aquele tratamento. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam um capítulo. O material que eu disponibilizei para vocês, para esse módulo 1, ele é bem extenso. Ele é um material, por sinal, que dá para ser utilizado durante todo o curso. Mas tem um capítulo dele, acho que é o terceiro ou o quarto capítulo, que ele fala exatamente sobre conceitos de qualidade. O que, de fato, é qualidade nos serviços de saúde. Depois, se vocês tiverem o tempo, dê uma lida, vale a pena, assim, gera uma reflexão muito grande. Eu li até para conversar um pouco aqui com vocês e fiquei pensando, assim, anotei várias coisas, porque a nossa própria perspectiva de qualidade em serviço de saúde muda muito. E Giovana, enquanto paciente, muitas vezes eu tenho uma perspectiva de qualidade de saúde, no serviço de qualidade. Só que eu, Giovana, enfermeira, quando eu já parto para uma outra posição, eu tenho outra perspectiva. E eu lendo esses textos, eu realmente parti para uma reflexão nesse sentido. O que realmente seria um conceito de qualidade em serviços de saúde que contemplaria todos os sujeitos envolvidos, gestão, profissionais, os próprios pacientes, né? A gente tem que chegar realmente a um conceito unitário que contemple, porque para isso vai depender, partindo desse conceito, que a gente garanta cuidado, segurança do paciente, protocolos realmente que sejam de acordo com a funcionalidade dos serviços e que respondam, né, tragam bons indicadores de segurança do paciente para a gente. E aí eu trago mais uma coisa, né? Trago mais uma informação, que o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, o que é que ele definiu como qualidade, né? Qualidade do cuidado como o grau com que os serviços de saúde, voltados para o cuidar de pacientes, indivíduos ou de populações, aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. Então, para mim, de modo geral, eu cheguei assim, eu li bastante sobre qualidade, você perguntasse, professor, o que é a qualidade, né? O que seria qualidade dentro do serviço de saúde? Eu diria realmente que a gente conseguir dar a melhor assistência ao nosso paciente de forma segura e realmente respondendo aquilo que ele necessita de resposta quanto ao cuidado que a gente deve dar. Nem se exceder, nem fazer além, porque muitas vezes é desnecessário, e isso já entraria em conflito com o conceito de qualidade para os gestores, mas a gente fazer realmente o que deve ser feito. Por isso que são tão importantes os protocolos, porque eles são baseados em evidências, existem estudos que norteiam por que eu realizo determinado cuidado numa determinada situação, numa condição de saúde. Não é porque eu acho, eu não realizo um cuidado enquanto enfermagem, enquanto pessoal da farmácia, enquanto pessoal da análise. A gente não realiza um cuidado à toa, porque a gente acha. A gente tem que realizar um cuidado norteado em conhecimento científico, que existe uma justificativa para o que a gente está fazendo em tudo. E aí, quando a gente fala em qualidade, vou trazer mais 3 conceitos para vocês. Estudando sobre qualidade, foi possível observar que existem 3 categorias que englobam os problemas de qualidade nos serviços de saúde. Ou seja, eu acabei de dizer a vocês que a segurança do paciente, ela é uma das dimensões da qualidade, talvez uma das mais importantes das dimensões da qualidade. Mas, quando a gente pensa em qualidade, existem 3 problemas, 3 categorias básicas de problemas que são comuns, que estão relacionados à segurança do paciente. A primeira categoria é a sobreutilização. O que é a sobreutilização? Ela refere-se àquelas circunstâncias nas quais o cuidado de saúde prestado apresentam a maior chance de provocar dano ao paciente do que benefício. Um exemplo. O paciente, ele chega no serviço de saúde e aí ele está com problema de saúde e ele quer porque quer. Ele quer assim, o médico passa um raio-x. Ele faz, não, doutor, passa uma tomografia. Às vezes o paciente nem pede.
O próprio médico, por modismo, faz assim, não, vou pedir uma tomografia, que é um exame bem... Existe uma exposição maior ao paciente de radiação na tomografia do que no raio-x. Só que muitas vezes, o problema de saúde daquele paciente, ele ia ser resolvido com um raio-x. Ele ia ser menos exposto a fatores. Muitas vezes a gente não entende, porque, assim, os efeitos, né, de um raio-x, de uma tomografia, ele não acontece de imediato, mas são cumulativos. Se ao longo da vida a gente se expõe a tomografias, existe radiação ali. Aquilo vai causar um dano ao paciente. Será que aquele dano que ocasionou era tão necessário todas aquelas exposições à radiação para causar um dano ao paciente? Então, acontece muito. Eu lembro que eu trabalhei na atenção básica e tinha um colega meu, que era médico, que ele tinha muita raiva, porque ele queria pedir a tomografia ao paciente, e aí ele pedia uma tomografia. Aí, quando chegava na Secretaria de Saúde, a secretária voltava e dizia, não, você primeiro tem que pedir um raio-x. Aí ele ficava com muita raiva, porque ele dizia assim, Giovana, eu sei que meu paciente precisa de uma tomografia, um raio-x não vai ver o problema dele. Aí eu dizia, Breno, eu entendo, não estou criticando, nem vou mudar a sua conduta enquanto profissional. Se você realmente tem certeza disso, você pediu a tomografia. Mas o próprio sistema de saúde da gente, ele, por muitas vezes, né, se priorizar os exames que se utilizam altas tecnologias duras, realmente mais avançadas, ele começou realmente a refletir sobre isso e dizer, não, primeiro os pacientes vão passar por exames menos invasivos, que gerem menos danos para eles, para poder se justificar de passar para um segundo exame. Então, eles começaram a pedir realmente, se o paciente é submetido a um raio-x e não consegue se identificar, aquilo é que seria realmente justificável se solicitar uma tomografia. Então, os próprios sistemas de saúde, nos sistemas onde as secretarias de saúde elas iam colocar, se não tivesse comprovado que o paciente teria feito inicialmente um exame de menor intervenção, né, que tivesse menos exposição para ele, ele ia primeiro ter que fazer aquilo, para tentar resolver com aquele exame. Se não, era que partia, nesse caso, que partiria para o segundo exame, que seria a tomografia. Então, isso seria um exemplo de sobreutilização. Então, o cuidado que foi realizado, prestado, ele apresenta uma chance de provocar mais danos ao paciente. A próxima categoria de problemas relacionados à qualidade e à saúde é a subutilização, que é o inverso. Refere-se à ausência da prestação de cuidado de saúde, quando este poderia, né, causar um benefício ao paciente. Então, quando existe essa ausência de cuidado, quando o cuidado deveria ser realizado, a gente chama de subutilização. E isso é um dos grandes problemas que envolve a qualidade nos serviços de saúde. E o último é a utilização inadequada, chamada de misuse. Então, o que é a utilização inadequada? Ela refere-se àqueles problemas preveníveis. Lembra lá, né, daqueles problemas que a gente pode prevenir, associados ao cuidado, e a gente termina não prevenindo. Aqui entra muito também a questão da identificação de erros, né? A identificação de riscos, na verdade, e erros já aconteceram, mas identificação de riscos para um erro acontecer e que eles não foram identificados previamente, e ele termina acontecendo. Então, são as três grandes categorias que envolvem problemas que envolvem a qualidade, né, nos serviços de saúde, que terminam prejudicando a qualidade de serviços de saúde. A sobreutilização, a subutilização e a utilização inadequada. Todas essas três categorias, elas estão diretamente relacionadas com isso aqui, né? Com a segurança do paciente, que é uma das dimensões da qualidade. E, por fim, gente, depois de falar para vocês um pouco sobre a segurança do paciente, eu trouxe para vocês exemplos de estratégias que podem melhorar a segurança do paciente, que hoje são utilizadas nos serviços de saúde, né? Nos serviços, nos hospitais, nas clínicas, de modo geral, em tudo que for serviço que preste cuidado. Primeira grande estratégia, o trabalho em equipe. Deve ser incentivado o trabalho em equipe. A comunicação efetiva, que a gente vai falar, por sinal, é um dos protocolos, porque se identificou com o tempo que a comunicação, a falta de comunicação efetiva entre os profissionais e os pacientes, é um dos principais fatores para a ocorrência de erros dentro dos serviços de saúde.
Então, promover uma comunicação efetiva é uma estratégia de segurança do paciente, de melhoria da segurança do paciente. Outra grande estratégia que eu digo que está muito voltada à questão cultural, né, que a gente acabou de falar no início da aula de hoje, aprender com os erros. A gente tem que aprender com os erros que acontecem dentro dos serviços, não tratar os erros apenas como fatalidades. E ao lado eu coloquei a justiça, né? A gente entender que o erro, ele não é algo inerente apenas ao indivíduo que cometeu. Quando um erro acontece, ele não existe como elemento central só o profissional. Existe um sistema, existe um serviço de saúde, uma organização que também contribuiu, que também é responsável pela ocorrência daquele erro. Uma próxima estratégia é o cuidado centrado no paciente. A cada vez mais a gente tem que entender que o paciente, acho que meus alunos de extensão não aguentam mais falar isso, que o paciente, ele é protagonista do cuidado dele. A gente tem que respeitar o paciente, a gente tem que empoderar ele no cuidado, dar possibilidades de escolhas para eles, fazer com que ele entenda como é que ele pode contribuir para a segurança do paciente dele. Ele deve aceitar que uma pessoa chegue e não diga qual é o medicamento que está sendo administrado, que não fale, ele deve aceitar que uma pessoa vai coletar o exame dele e não diga para que é aquela coleta, qual é a finalidade, como é que está sendo realizado aquele exame. Não pode, né? Então, a gente tem que começar a incentivar o paciente a participar do processo de segurança do paciente. Existe hoje uma cartilha da Anvisa, que o nome dela é Paciente pela Segurança do Paciente. Que nessa cartilha ela é exatamente direcionada para os pacientes e para os familiares e acompanhantes, informando a eles, né, dentro do processo de hospitalização, do processo de cuidado de saúde de modo geral, como é que ele pode estar sendo, ele deve ser coadjuvante não, ator principal, né, porque os coadjuvantes muitas vezes, na verdade, somos nós, os profissionais, como ele deve ser ator principal no processo de segurança do paciente, no processo de cuidar dele. Uma próxima estratégia também, que eu já tinha falado, são as práticas baseadas em evidências, né? As boas práticas hoje, os protocolos que são instituídos, os bons protocolos, eles são baseados em ciência, eles são baseados em ciência nova, em ciência que é construída na atualidade, né? Então, esses protocolos têm que trazer isso. Os próprios protocolos, né, que são instituídos nos serviços de saúde. Gerenciamento de riscos, né? O que é o gerenciamento de riscos? É exatamente a gente estar fazendo esse acompanhamento, como é que a gente faz para prevenir os riscos, identificar quais são os riscos mais inerentes no meu serviço de saúde, quais são os principais erros que acontecem, e a gente gerenciar para que eles não aconteçam, prevenir. Deve-se também utilizar como estratégia a utilização de indicadores de monitoramento. Eu devo monitorar quais são os indicadores que eu devo acompanhar para monitorar que realmente está sendo prevenido de acontecer riscos, né, danos ao meu paciente, que indicadores de higienização das mãos, indicadores de identificação correta do paciente, indicadores de preparação, né, e administração de medicamentos. Quais são esses indicadores? A gente vai conhecer alguns com os protocolos. E, por fim, uma estratégia muito importante, que eu também acho que é uma das, que, como eu disse a vocês antes, que exige maior ação educativa para que ela seja efetiva, porque se realmente a gente conseguir com que ela seja, que as pessoas participem, né, elas consigam aderir a essa estratégia, que é o sistema de notificação de incidentes, né, de eventos adversos, a gente vai ter muito a ganhar, é realmente a implementação desse sistema, que existe hoje no Brasil. Quem notifica esses sistemas são os núcleos de segurança do paciente, que existem nos serviços de saúde. Os núcleos, eles vão ser responsáveis por receber essas notificações e eles quem encaminham para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, as notificações dos eventos adversos que ocorrem nos serviços de saúde. E, por fim, gente, eu trouxe aqui as contribuições da segurança do paciente para a qualidade do cuidado em saúde, porque não tem como a gente pensar em segurança do paciente e não pensar em qualidade. Então, em que a segurança do paciente ela contribui tanto para a qualidade? Esse quadro eu retirei da cartilha, então ela traz o seguinte: a segurança do paciente
Ela mostra com clareza como o cuidado de saúde pode ser danoso para os pacientes, né, através de seus indicadores, da epidemiologia, na hora que a gente identifica a quantidade de danos que acontecem aos pacientes. Ela chama a atenção para o impacto do erro e as consequências do dano, aborda diretamente a questão do erro no cuidado de saúde, sua natureza e suas causas, amplia a atenção sobre o desempenho humano, amplia a atenção nas questões colocadas pela ergonomia e pela psicologia, colocaram a ergonomia na nuvem de palavras, exatamente, porque a partir das ações de segurança do paciente, a gente vai começar a identificar no próprio processo de trabalho, né, dos nossos profissionais, aqueles estão expostos, questões ergonômicas, psicológicas, então tudo isso a segurança do paciente, ela leva em consideração. Esse ano, agora em setembro, dia 17, foi o Dia Mundial de Segurança do Paciente. Eu falo tanto que a mucosa da garganta, da orofaringe, resseca. Sim, então, dia 17 foi o Dia Mundial de Segurança do Paciente. E aí, a Organização Mundial de Saúde, ela botou como tema central o profissional de saúde, a segurança do profissional de saúde, para que ele pudesse garantir um cuidado seguro. Porque não adianta, né? Nós também, profissionais de saúde, muitas vezes o erro ele vem decorrente de processos exaustivos de trabalhos, rotinas pesadas, né, de empregos, 3 empregos, virando plantões. Aí chega no serviço, muitas vezes o serviço também não contribui para a nossa capacitação, infraestrutura, e termina realmente o erro acontecendo. Então, a temática da segurança do paciente, ela também foca muito no bem-estar, na segurança do profissional. Então, a segurança do paciente, ela também contribui, né, para a qualidade, porque ela utiliza uma ampla variedade de modelos de segurança e qualidade da indústria, principalmente aqueles de alto risco. Ele coloca indústria, gente, aqui, porque foi a partir dos conceitos iniciais de qualidade dentro da indústria, da aviação, que eles utilizam, né, os protocolos, que a gente começou a pensar dentro dos serviços de saúde. Por que a aviação, a indústria nuclear, ela trabalha tanto com protocolos de segurança? É tão difícil a gente ver acidentes acontecerem na aviação, porque existe todo um protocolo, um checklist. Por que a gente não consegue implementar essa ideia inicial deles, né, que são tão avançadas, dentro dos serviços de saúde? E aí, realmente, começou a pegar essas ideias iniciais da indústria nuclear, dos protocolos das aviações, e trazer para dentro dos serviços de saúde para prevenir erros, né, e garantir a segurança do paciente. E, por fim, a segurança do paciente introduz novas ferramentas e tecnologias para a melhoria do cuidado em saúde, porque é através da discussão da segurança do paciente que a gente começou a pensar como é que a gente vai realizar um cuidado, né, de melhor qualidade, como é que a gente vai realizar um cuidado de qualidade e seguro ao mesmo tempo. Implementou-se protocolos, vem sido desenvolvido tecnologias, instrumentos cada vez melhores para fundamentar, né, o nosso cuidado. E para terminar a nossa aula de hoje, eu deixei aqui para reflexão. Um serviço de saúde não pode ser de qualidade se os riscos e danos ao paciente não estiverem reduzidos e controlados. Então, quando a gente chega no serviço de saúde, se a gente vê, né, observar que os nossos pacientes, eles estão sujeitos a riscos, a danos que acontecem, mas que esses riscos, eles não estiverem sendo realizado nenhum esforço para esses riscos eles serem reduzidos, ou para controlar esses riscos, a gente pode ter certeza que ali exige a necessidade de melhorar a qualidade, porque vai se tratar de um serviço que não tem a qualidade da forma que deveria ter, né? Ainda mais para uma reflexão. Aqui estão algumas referências. Aqui eu botei o símbolo do GT, Paciente Seguro, porque a proposta do nosso curso inicial, que era vem do grupo do GT, do Paciente Seguro, que é da minha extensão. E a proposta da gente era fazer um curso presencial, com simulação realística, gente, lá no laboratório. Só que como ocorreu a pandemia, né, não tivemos essa possibilidade, e a gente fez o curso no módulo remoto mesmo, para vocês.